Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. A palavra do Senhor nos diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Amém, meus irmãos? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que vem de encontro às nossas vidas nessa noite. Teu Espírito Santo nos traz a iluminação, nos traz o entendimento, a clareza, para compreendermos tantas verdades que estão aqui escritas, que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, mas que a revelação do teu Espírito traz a nós esse conhecimento. Fala conosco uma vez mais, a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Essa é a terceira palavra da cruz. Você que está acompanhando a gente desde o início, eu comecei uma série de palavras sobre as 7 sentenças, as 7 declarações de Jesus na cruz. Eu disse para você lá no início que as últimas palavras de qualquer pessoa demonstram o desejo do seu coração. Todos querem ouvir as últimas palavras de alguém, sim ou não, meus irmãos? E essas palavras traduzem o desejo do coração de Deus para nós. Por isso que está registrado na Bíblia. E a primeira palavra foi uma palavra de perdão, quando Jesus na cruz olha para os soldados romanos e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, uma palavra para nos lembrar que o Pai, Ele tem perdão para nós, Ele tem perdão para os nossos pecados, porque Ele não quer ver-nos debaixo de acusação, debaixo de condenação. Sempre que algum acidente, algum deslize, alguma falha acontecer, você lembra: tem perdão, o sangue de Jesus me perdoa, e o acusador, ele perde as suas forças. Amém, meus irmãos? Então há perdão para nós. Mas a segunda palavra foi direcionada ao ladrão da cruz, que é uma palavra de salvação, porque o ladrão chega para o Senhor no meio daquela dor da cruz, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que o Senhor Jesus responde? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquela foi uma palavra de salvação, porque a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mesmo no último minuto da sua vida. Mesmo que a pessoa tenha vivido uma vida totalmente errada, totalmente perdida, até um ateu no último minuto da vida, como foi o caso daquele ladrão, se ele clamar por Jesus, ele vai ser salvo. Falar em ateu, você sabe que o ateu, até no momento do apuro, ele vai chamar por Deus. Você sabia que na caixa preta dos aviões, a frase que mais se ouve é: meu Deus? Quando os aviões caem, e a caixa preta, aquele utensílio que é preservado, onde pega as palavras da cabine, a palavra das pessoas, a palavra que mais aparece ali: meu Deus. Porque há salvação para nós. Amém, meus irmãos? E aquele ladrão, ele foi salvo no dia da sua morte. Eu não vou aprofundar isso aqui agora, porque na verdade não há tempo, mas os estudiosos da Bíblia, de acordo com pesquisas, dizem que quando uma pessoa morre, um anjo vem pegar aquela pessoa e levar até o céu, seu espírito. Mas só que naquele dia que aquele ladrão morreu, ele entrou de mão dada com Jesus. Imagina um anjo que estava na porta falando com ele: como que você conseguiu entrar de mão dada com Jesus? O que você fez para conseguir entrar de mão dada com Jesus? Na verdade, aquele ladrão inaugurou ali o paraíso. Foi o primeiro a entrar. Olha que lindo. Viveu a vida toda sem Jesus e foi o primeiro a entrar no céu, a inaugurar o paraíso. Aí imagina ele falando: rapaz, eu não sei, eu sei que eu fui salvo por um triz, eu já estava no inferno, eu estou aqui chamuscado de fogo, o cabelo está todo queimado. Você não está vendo o cheirinho não? Mas Jesus foi lá e me salvou.
Eu até brinquei, o filme dele seria Salvo por um Triz. Mas isso aqui é lindo, porque eu vou dizer para você, na verdade, nós, quando chegarmos no céu, vamos chegar de mão dada com Jesus. Por isso nós vamos entrar. Porque é igual o dono de uma empresa que chega com alguém do seu lado. O segurança não pergunta quem é, está do lado do dono da empresa. Então não é o que a gente faz, não são pelos nossos méritos, é porque nós cremos em Cristo como nosso Salvador. Mas aqui nessa terceira sentença, o Senhor Jesus, ele fala assim, ele fala uma pergunta que deixa muita gente assim, em dúvida. Por que Jesus, o Filho de Deus, ele fala assim, Deus meu, na verdade ele diz Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então a terceira palavra de Jesus na cruz é uma palavra de abandono. É uma palavra de abandono. E ele pergunta isso. E quando a gente lê, a gente se pergunta: pode Deus abandonar os seus filhos? Pode Deus abandonar aqueles que mais precisam deles? Deus não abandonou o povo quando saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho e passou pelo deserto e entrou em Canaã. Deus não abandonou o povo. Deus não abandonou os 3 jovens na fornalha ardente. Deus não abandonou Daniel na cova dos leões. Em Hebreus ele diz: eis que nunca te deixarei e jamais te abandonarei. A palavra diz que uma mãe pode até se esquecer do filho que amamenta, todavia o Senhor jamais se esquecerá de ti, porque Ele tem o seu nome escrito na palma das suas mãos. Então o Senhor jamais vai nos abandonar. Talvez você entrou aqui nessa noite e você tem lutado contra um pensamento: parece que eu estou sozinho, pastor, parece que Deus me abandonou, eu oro e nada acontece, eu não consigo ver saída, parece que eu estou só. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você hoje aqui, presta atenção: Deus nunca vai te abandonar. Hebreus capítulo 13, versículo 5 é o que diz. Olha lá, Hebreus 13, 5: seja a vossa vida sem avareza, contentáveis com o que tendes, porque Ele tem dito, próximo versículo, de maneira alguma te deixarei. E olha só a expressão, nunca, jamais. Gente, isso é superlativo, isso é grandioso. Nunca, jamais te abandonarei. Gente, isso aqui é uma certeza que todos nós temos que ter. Porque vamos enfrentar vales sombrios, vamos enfrentar momentos difíceis. Imagina João, que nessa semana estava no hospital. João ficou com medo, né, João? Quem não ficaria? Até eu fiquei do lado de cá. Parecia que eu estava com ele lá. Mas aí o João lembra da palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo, diz o Senhor. Isso é muito poderoso, minha gente. Você valoriza isso? Mas para a gente valorizar isso aqui, irmãos, a gente tem que entender essa pergunta de Jesus. Muitas pessoas não valorizam isso. Não valorizam. Porque a gente só pode ouvir isso daqui porque Jesus falou isso aqui. A gente só pode ouvir nunca te deixarei, jamais te abandonarei, porque um dia alguém foi abandonado no nosso lugar. Deus nunca vai virar as costas para mim e para você, porque um dia Ele teve que virar as costas para o seu único filho. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Porque no momento que o Senhor Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui nos ensina 3 coisas importantes para nós valorizarmos isso. Quem está compreendendo? Sabe por que tem muita gente que começa a caminhar na igreja e depois para e volta para o mundo? Porque não valoriza isso, porque não entende isso. Porque o dia que a gente entende isso aqui e valoriza aquilo ali, a gente nunca mais deixa o Senhor. Porque hoje o que acontece é o seguinte: são as pessoas que deixam e abandonam, mas Ele mesmo fala: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. E o que nós temos que aprender para entender isso? Primeiro, que Deus não pode
pactuar com o pecado. Diga: Deus não pode pactuar com o pecado. A palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. A palavra diz que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E naquele exato momento, o Senhor Jesus levou sobre si todos os pecados desde Adão, gente. É muito pecado, gente, você não acha não? É muito pecado, é pecado de muita gente, é pecado de tudo quanto é tipo, desde Adão, passando por todos os moradores e habitantes da terra que passaram até aquele momento, e também os pecados de todos que viriam depois dele. Como pecado, como diz Isaías capítulo 59, versículo 2, olha o que a palavra diz em Isaías capítulo 59, versículo 2, a palavra diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Está vendo? O pecado faz separação. E na cruz, o Senhor Jesus bebeu o cálice amargo dos nossos pecados. No Getsemane ele orou, ele falou: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Na cruz ele bebeu um cálice sujo, um cálice podre, porque todos os nossos pecados estavam naquele cálice. Todos os nossos pecados, mas ele bebeu aquele cálice, ele bebeu até o fim. Por isso que hoje o ato de participar da ceia e pegar o copo da ceia e beber o suco de uva tem um significado muito grande, porque nós estamos bebendo o símbolo do sangue de Jesus que purifica-nos de todo o pecado. Que imagem forte, não é verdade? E quando o Senhor fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando Salmos capítulo 22. Olha o que diz Salmos capítulo 22, versículo 1, onde ele diz assim, Salmos 22, versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ele ouviu isso desde pequeno, era o salmo que era lido nos cultos. Por que estás afastado de me auxiliar? Ou por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Próximo: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ou seja, Deus é santo, não pode ver o pecado, não pode compactuar com o pecado. Por isso que naquele momento o Pai não respondeu a Jesus, e ele sentiu a dor do abandono, porque era tanto pecado que ele estava carregando, que representava os nossos pecados. E aquele foi o único momento interessante que Jesus chama o Pai de Deus. Sabia disso não? Ele não fala Pai, ele não fala Pai, por que me desamparaste? Ele fala Deus. Durante toda a sua vida ele sempre chamou Deus de Pai. Esse é o meu filho amado, né? João lá fala: Pai nosso que estás no céu. Ele se retirava para falar com o pai, por causa da proximidade, por causa da intimidade, por causa do relacionamento de pai com o filho. Mas naquele momento o pai se afastou do filho. Aí o Jesus olha o pai distante e ele fala Deus, porque foi Jesus que veio aproximar Deus das pessoas. Os judeus não chamavam Deus de pai, só chamavam de Deus, por causa da distância. Aí quando Jesus ensina a gente a orar, ele fala: quando vocês forem falar com Deus, chama ele de pai, porque ele é um pai que está próximo dos seus filhos. Diga-se de passagem, o cristianismo é a única, entre aspas, a religião, que não é religião, mas é a única fé que aproxima a gente de Deus. O islamismo, por exemplo, o muçulmano, eles não se relacionam com Alá como se fosse pai, é um Deus, e um Deus distante. Tanto é que Alá, bem longe, Alá. Mas o nosso Deus é o Deus que está presente, é o Emanuel, é o Deus conosco. E sabe por que você hoje pode abraçar esse Pai? Sabe por que hoje você pode orar ao Pai? Sabe por que hoje você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao Pai que te vê em secreto e Ele te recompensa? Porque Jesus na cruz, por causa do nosso pecado, foi abandonado pelo Pai.
Ele foi abandonado pelo pai momentaneamente para que hoje ele possa dizer: eu nunca vou te deixar e jamais vou te abandonar, porque eu já fiz isso uma vez, eu já castiguei o meu filho no seu lugar. Então hoje você tem paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus ficou separado de Deus, porque Deus não pode ver o pecado. E para que hoje eu e você pudéssemos estar juntos desse Pai, e não sentíssemos esse abandono. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Jesus ficou abandonado momentaneamente para que hoje você pudesse estar junto de Deus. Aí a gente tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar isso. Porque a segunda explicação para a gente entender eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei, é que além de Deus não compactuar com o pecado e Jesus pagou o meu pecado no meu lugar, a segunda coisa é que o pecado, ele quebra a comunhão com Deus. Diga, o pecado, ele quebra a comunhão. Quando Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Foi a primeira vez que Jesus sentiu esse afastamento. Ele nunca tinha sentido aquilo, gente. O Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, já existia lá na eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles sempre tiveram, juntos. Quando ele encarna e ele desce à terra, ele vem à terra e nasce no corpo de um homem, Jesus, o Filho de Deus, ele também tem comunhão com o Pai. Tanto é que ele fala assim: tudo que eu faço é porque eu vi o Pai fazer. Eu vim para cuidar dos negócios do meu Pai. Filipe pergunta: Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala: o Pai está sempre com a gente aqui, você nunca viu? Eu e o Pai somos um. Quando ele ora, ele fala: Pai nosso que estás no céu. Olha quanta intimidade, olha quanta comunhão. Ele chega a dizer: vocês pais são maus, vocês dão coisas boas para os seus filhos. Se o teu filho te pedir um peixe, você vai dar uma serpente. Se ele te pedir um pão, você vai te dar uma pedra. Olha, o nosso Pai, ele é tão bom que ele vai dar muita coisa boa para a gente. Olha como ele falava do Pai. Olha como ele tinha intimidade com o Pai. Irmãos, como é bom a gente ter intimidade com o Pai. Sim ou não? Só que por um momento ele olha para um lado e fala: Pai, cadê você? Pai, o senhor está aí? Eu não estou ouvindo, Pai. Foi a primeira vez que ele não ouviu, desde a eternidade, passando por aquele momento, é a primeira. E olha que ele estava sentindo a dor do prego, a dor da coroa de espinhos, a farpa estava entrando na carne dele, porque a madeira era uma madeira bruta. Ele estava sentindo a dor, mas a pior dor que ele sentiu foi a dor do silêncio, a dor do abandono, a dor do desamparo, a dor de poder orar e não ser ouvido, a dor de não ter mais aquela comunhão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E por que ele sentiu aquela dor e por que ele sentiu aquele abandono? Para que hoje você orasse ao Pai tendo a certeza de que Ele vai te ouvir. Aí quem não ora, quem não busca comunhão com o Pai, quem rejeita essa comunhão e troca essa comunhão por outras coisas, não valoriza o sacrifício tão grande que Jesus fez na cruz. Porque quem matou Jesus não foram os soldados romanos, foram os meus e os seus pecados. Uma pessoa quando peca e ela vive ali na prática do pecado, ela não sente a presença mais de Deus. É verdade ou não é, meus irmãos? Não sente. Porque o pecado faz essa separação. Ela não sente a alegria da salvação. Ela não consegue ter aquela comunhão. Por isso que um crente desviado, é triste a vida de um crente afastado da casa de Deus. Por quê? Um dia na casa de Deus, ele tinha essa comunhão. Ele orava, ele adorava, ele sentia essa alegria, essa presença que preencheu o vazio que um dia ele teve. Mas aí um dia ele se afasta,
E ele se encontra com um vazio tão grande que ele tenta preencher com as coisas do mundo e não consegue. Mas só que o vazio é tão grande que ele vai preenchendo cada vez mais. Por isso que um crente desviado, ele é capaz de fazer coisa pior do que um ímpio. Porque o ímpio que não tem o vazio dele preenchido, qualquer coisa preenche, entende? Mas um cristão que já teve esse vazio preenchido e agora está afastado, não é qualquer coisa que preenche. Então ele vai tentando preencher cada vez mais. Por isso que a palavra fala que o segundo estado é pior do que o primeiro, se a pessoa se afasta. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Porque perdeu essa comunhão. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, se você hoje sente esse vazio no seu coração e você não sente mais a presença de Deus, o Pai está falando para você: filho, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Pode voltar para casa, eu vou preencher esse vazio no seu coração. Porque um dia Jesus já foi abandonado. O Pai virou as costas para Jesus, para hoje não virar as costas mais para a gente. Jesus tomou o nosso lugar, para hoje nós termos comunhão com Deus. E o pior, quantas pessoas que hoje estão no mundo já serviram a Deus, já louvaram, já esteve na comunhão, hoje estão no mundo e não conseguem voltar? Quantas você conhece? Porque elas não conseguem ver essa mensagem da cruz dizendo: volta, porque eu não vou castigar você, eu já castiguei alguém no seu lugar, e o mesmo pecado não pode ser pago 2 vezes. Volta. Mas as pessoas não têm essa compreensão. E essas pessoas que não têm essa compreensão, sabe o que elas têm que fazer? Elas acabam querendo buscar culpados. Elas falam assim: a igreja me abandonou, o pastor me abandonou, as pessoas me abandonaram. Mas na verdade elas é que se abandonaram. Elas é que se afastaram da comunhão. Mas aí, como elas estão tristes, elas querem arrumar desculpas. Só tem um caminho de volta, chamado arrependimento. Volta. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Diga para o irmão que está ao seu lado, porque eu não sei se é o caso dele. Fala assim: volta, 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 volta. E você pode voltar porque... Por isso, gente, vou falar uma coisa para você: o cristianismo não é um conjunto de regras. O cristianismo não é um conjunto de lista que você pode ou não pode fazer. Isso não é cristianismo, isso é religião. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é intimidade com o Pai. Cristianismo é você conhecer Jesus. Cristianismo não é só frequentar um culto domingo à noite. Cristianismo é você todo dia falar com o Pai, você ter a comunhão com Ele, você ter o sangue de Jesus sobre a sua vida. Cristianismo é ter relacionamento. Cristianismo não é ler a Bíblia de vez em quando, não é orar de vez em quando. Cristianismo é comunhão. E mesmo que porventura você pecar ou tropeçar ou cair, a Bíblia diz que você não vai ficar prostrado, Ele vai te levantar. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, 1 e 2: meus filhinhos, olha o que diz a palavra, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2 diz: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Olha que lindo. Quem é? Jesus Cristo justo. Versículo 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então nós temos um advogado 24 horas. E a palavra diz que o trono da graça está aberto 24 horas. E podemos entrar com confiança e com ousadia. Por quê? Jesus não vai virar as costas para nós, porque Ele já virou as costas para o Filho um dia. Para que hoje você possa ouvir: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Então quem não valoriza essa comunhão, também não valoriza o sacrifício de Jesus. Em terceiro e último lugar, para a gente entender essa palavra, primeiro é que o pecado, Deus não pode compactuar com o pecado. Segundo, porque o pecado quebra a comunhão com o homem, entre o homem e Deus. E terceiro e último lugar, Jesus, Ele foi abandonado, né? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe para quê? Para que nós fôssemos abençoados. Jesus foi abandonado momentaneamente na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos dizer: eu sou abençoado. Lá na cruz, Ele sofreu o castigo que era nosso. Nós é que éramos para sermos abandonados, mas Ele foi castigado no nosso lugar.
Ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos. Ele adoeceu no seu corpo para que hoje nós fôssemos curados. Ele perdeu o que tinha para que hoje nós fôssemos restituídos. Ele sofreu no nosso lugar para não termos que passar por tudo que ele sofreu. Por isso que o sacrifício de Jesus é o sacrifício vicário, é o sacrifício substitutivo. É aquele que faz no lugar do outro. Então tudo que Jesus passou na cruz era destinado para mim e para você, mas ele sabia que nós não iríamos suportar, então passou no nosso lugar. Ele tomou a nossa maldição e colocou no seu corpo, e pegou a sua bênção e colocou em nós. Por isso hoje nós podemos dizer: eu sou abençoado. Então quando você falar que é abençoado, lembra do sacrifício de Jesus na cruz. Você vai se sentir mais abençoado ainda. Por isso que Efésios capítulo 1 versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1 versículo 3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E muita gente quer a bênção através de outras entidades e outras coisas. Nós somos abençoados por causa de Cristo. 2 Coríntios capítulo 8 versículo 9 diz, 2 Coríntios capítulo 8 versículo 9: porque já sabeis, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ele se fez o quê, meus irmãos? Pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis. Quer dizer, ele era rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornasse rico. Ou seja, ele foi abandonado para a gente ser abençoado. A palavra diz que ele, Isaías capítulo 53, nós lemos aqui, ele foi ferido. Olha o que diz Isaías capítulo 53 versículo 4. Você pode agradecer Jesus? Aí lembra que eu falei da gratidão? Lembra que eu falei da gratidão? É fácil agradecer, muita gente não agradece, não é? Só por isso nós deveríamos agradecer Jesus todo dia, porque se a gente é abençoado hoje é por causa dele. Agora repara, Deus abençoa, Jesus abençoa, e as pessoas é que viram as costas para Jesus. É verdade ou não é, meu irmão? Deus abre a porta, Deus dá emprego, Deus dá saúde, Deus dá trabalho, Deus cura, Deus faz tudo. E qual é o resultado que as pessoas fazem? Viram as costas para Deus e vão embora. Viram as costas para aquele que não virou as costas para ele. E quem foi o primeiro que teve ingratidão? Diabo, Lúcifer. Então um crente que vira as costas para Deus com ingratidão não tem autoridade contra o diabo. E a ingratidão abre porta para todas as outras situações: desonra, deslealdade, rebeldia. Um funcionário que deixa de ser grato ao seu patrão, à sua empresa, por estar trabalhando naquele lugar, porque um dia ele abriu a porta para ele, ele vai entrar na deslealdade de outros funcionários que são ingratos. Logo estarão desonrando, logo estarão sendo demitidos. Simples assim. Porque se a gratidão mantém a porta aberta, a ingratidão fecha a porta. E quanta gente vira as costas para Deus. Mas Deus foi abandonado para você ser abençoado. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: você é muito abençoado. Aí Isaías capítulo 53 versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas... O que é isso, gente? As nossas... Aí você está sentindo dor, fala: Jesus, essa dor não é minha, o Senhor já levou essa dor no Senhor. Tira essa dor de mim, tira essa enfermidade de mim. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós já fomos. Então por que nós somos abençoados? Porque um dia Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Para hoje a gente poder dizer: Deus meu, por que me abençoaste tanto?
Deus meu, por que mesmo eu sendo um miserável, pobre pecador, o Senhor ainda continua me abençoando? É porque um dia Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Gálatas capítulo 3, versículo 13, aqui a gente encerra com esse versículo tão lindo. Oh, irmãos, pelo amor de Deus, o que é isso? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se o que, meus irmãos? Maldição por nós. Gente, isso aqui não te constrange, não? Ele se fez maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ele recebeu a nossa maldição e nos deu a sua bênção. Então, irmãos, essa palavra é o seguinte: essa palavra é para você olhar e ver o quanto Deus te ama, o quanto você é abençoado, o quanto Deus nos abençoa. Essa é uma palavra para a gente parar para analisar que a gente tem muito mais do que a gente merece. Essa é uma palavra que faz a gente parar para pensar assim: meu Deus, o que eu estou fazendo para o Senhor? O que eu estou fazendo para o Senhor? É tanta bênção que o Senhor me dá. Olha essa palavra, como eu fui abençoado. E as pessoas não conseguem servir a Deus com alegria, murmuram, reclamam ou não fazem nada para ninguém. Aí eu vejo ingratidão nisso, porque a ingratidão é algo que fere o coração de Deus, porque ele lembra de Lúcifer, que foi ingrato, deu tudo para Lúcifer, fez tudo para Lúcifer, e Lúcifer virou as costas. Aí Deus faz tudo para a gente, abençoa a gente, as pessoas viram as costas. Mas Deus nos ama, porque aí ele fala assim: eu não posso castigar mais ele, porque eu já castiguei o meu filho. Está vendo? Até nisso a gente tem que agradecer. Aí o diabo quer tirar você dessa bênção. O diabo quer que você fique triste, achando que Deus está triste com você. Deus não está triste com você, porque a tristeza dele foi colocada em Cristo. A palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Por que a alegria do Senhor é a minha força? Porque quando eu olho para ele sentado no trono, eu não vejo ele triste comigo, nem zangado com um raio na mão querendo me matar. Eu vejo ele feliz e alegre. E quando eu vejo que ele está alegre, eu tenho força. E ele está alegre por causa de quem? De mim? Por causa de Cristo. Porque eu estou de mão dada com Jesus, eu estou junto e fechado com ele, e o sangue de Jesus me perdoa e purifica de todo pecado. Quando Jesus olha para você, ele não vê o pecado, ele vê o sangue. Por isso que a nossa oração é feita em nome de Jesus. Por isso que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não justo porque somos justos, mas justo porque aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje, quando Deus olha para você, ele vê um justo, mas não é por causa de você, é por causa dele. Então ele foi abandonado para nós sermos abençoados. A pergunta é: você precisa de quê? De paz? De cura? De dinheiro? De recursos? De provisão? De libertação? De restauração familiar? O que você precisa? Deus já tem tudo isso para te dar, por causa de Cristo. Então, eu quero concluir dizendo que Deus nunca vai te deixar. Nunca. Nunca. É mais fácil você deixar Ele. É mais fácil a gente deixar Ele. Mas Ele nunca vai nos abandonar. Porque Jesus já foi abandonado na cruz. Então, valorize isso. Valorize a salvação. Valorize cada oração que você for fazer. A gente está orando aqui todo dia às 6:30 da manhã, e muitas pessoas não têm podido vir, mas têm orado nas suas casas. Então ore agradecendo: Pai, obrigado porque o Senhor está me ouvindo nesse momento. Obrigado porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Obrigado porque eu sou abençoado. Quem recebe essa palavra hoje? Essa é a palavra que nós vamos pregar essa semana nas casas de paz. Imagina quantas, mais de 50 famílias serão abençoadas com uma palavra dessa. E você, além de ser abençoado, já tem tudo mastigadinho para você falar com alguém essa semana. Coisa linda, né, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essa palavra?